Bem, nessa aula de hoje nós vamos falar da teoria de Gauge, que descreve o modelo padrão. E para poder fazer isso, nós vamos falar primeiro da eletrodinâmica quântica. Qual é a lagrangiana que leva, por exemplo, à equação de Dirac da eletrodinâmica quântica e as equações de Markov. Embora a gente não vá fazer essa derivação, nós vamos obter essa lagrangiana. E antes disso, vamos introduzir uma notação, que é a notação de quadrivetores, que eu vou utilizar no resto dessa aula. Aqui eu tenho um vetor AMI, que é o que a gente chama de quadrivetor, linguajar usual em física de partículas, simplesmente chamar de vetor. Mas toda vez que eu falo isso, eu estou pensando num quadrivetor, ou seja, tem 4 componentes: a componente temporal e as 3 componentes espaciais. Esse tracinho embaixo significa que essa é uma componente trivetorial. 2 desses vetores, AMI e BMI, que eu vou combinar aqui embaixo, quando o índice está em cima eu chamo de contravariante, quando o índice está embaixo é covariante. A parte temporal desses 2 tipos de vetores é idêntica, por isso que eu escrevo o índice em cima, isso é indiferente. Mas a parte espacial tem uma diferença no sinal. O covariante leva um sinal negativo, enquanto o contravariante um sinal positivo. Eu posso levantar o índice ou abaixar o índice usando o que eu conheço como um tensor métrico Gemini. Bom, isso é feito de maneira a ser consistente com os resultados da relatividade especial. Portanto, eu tenho um produto interno entre 2 desses quadrivetores, A e B, AMI, BMI, isso é uma contração desses 2 índices. Toda vez que o índice estiver repetido, eles estão contraídos e somados. Essa é a notação que eu uso. E eu posso abaixar esse levantando esse sem mudar nenhum dos resultados. E o que a gente tem desse produto interno é A0B0 menos A escalar B. Essa parte é a parte trivetorial, produto escalar usual que vocês conhecem em 3 dimensões. 2 desses vetores particularmente importantes, desses quadrivetores, são as coordenadas do espaço-tempo e quadrimomento. A coordenada temporal do espaço-tempo é c vezes t, e o x seria o trivetor x, y, z. Enquanto para o momento linear, a componente temporal tem a ver com a energia, é E sobre c, e a componente espacial, o trimomento usual. Já as derivadas, essa notação dmi significa, na verdade, del x mi. Por isso aqui aparece o sinal menos, porque estou lidando com um vetor aqui que é covariante, e essa outra definido como del x mi. Outra coisa, eu posso usar, por exemplo, o quadrimomento, lembrando da mecânica quântica que vocês conhecem, de Schrödinger. Esses operadores estão associados com os operadores derivativos. Então, se eu colocar o mi igual a 0, eu tenho d0 aqui, d0 é a derivada temporal, e o p0 está associado com a energia. Então, a gente sabe que esse operador de energia está associado com a derivada temporal. A mesma coisa se eu colocar os índices I e JK, ou seja, trimomento, aqui eu vou ter o gradiente. O produto interno entre 2 quadrimomentos, basta olhar aqui a definição de quadrimomento, é da E quadrado sobre C quadrado menos P quadrado, que da relação de energia e momento de Einstein é igual a M quadrado C quadrado do lado esquerdo, ou se você preferir do lado direito. Em outras palavras, isso daqui é um invariante de Lorentz. Toda vez que eu tiver esses índices contraídos, eu tenho um invariante de Lorentz. E sendo quadrivetores, na verdade, é aquele vetor que carrega esse índice μ e que se transforma de acordo com as transformações de Lorentz, com os lambda mini. Não vou aqui entrar nos detalhes. Mas esse produto interno, uma vez que estão contraídos esses índices, me dá um escalar de Lorentz. E, portanto, um invariante, ou seja, aquele que tem o mesmo valor em qualquer referencial inercial. E esse invariante, nesse caso, é a massa ao quadrado vezes c quadrado. Em outras palavras, a massa ao quadrado da partícula é um invariante de Lorentz.
E está aqui outra relação que eu não vou usar, porque eu não vou derivar as equações de movimento, mas que é muito usada, é a contração de duas derivadas, e isso dá o box ao quadrado. Ou às vezes o pessoal escreve apenas o box, tá certo? Isso é o que a gente vai usar a partir de agora. E só mais uma coisa importante, onde aparecer C e H cortado, a gente sempre vai colocar esse C igual a 1 e H cortado igual a 1. São as chamadas unidades naturais. A gente vai usar esse sistema de unidades a partir de agora. Vamos começar tratando então da eletrodinâmica quântica. Ou seja, eu vou escrever uma lagrangiana. Essa lagrangiana envolve apenas férmions, por exemplo, elétrons, e exigindo a invariância de gauge ou invariância de calibre no português, a gente vai obter a eletrodinâmica quântica. A simetria que está por trás é uma simetria U1, grupos unitários, envolvendo matriz de dimensão 1, portanto uma fase, já que essas matrizes são complexas. E eu espero que vocês já tenham visto o suficiente de teoria de campos para entender o que essa lagrangiana é, na verdade, uma densidade lagrangiana. Para o caso dos férmions, ela é escrita dessa maneira por uma razão muito simples. Eu conheço a equação de Dirac, eu sei como é a mecânica quântica relativística para um férmion. E eu posso garantir para vocês que essa forma da lagrangiana, que envolve o férmion psi, que é psi bar, e matrizes de Dirac, que são matrizes 4x4, a derivada del mi menos a massa da partícula, multiplicando por psi, que de novo é um campo, por exemplo, o elétron. Se eu fizer uso da equação de Euler-Lagrange, eu obtenho com essa lagrangiana a equação de Dirac. Tá bom? Bem, sendo que isso daqui são matrizes 4x4, é óbvio que esses objetos têm a dimensão de um vetor com 4 componentes. Na verdade, são componentes complexas, que é o chamado spinor de Dirac, que representa qualquer partícula carregada. Aqui, carregada ainda não, vai ser carregada depois que eu exigir uma simetria 1. E que carga que vai ser essa? Depende do que eu quiser falar. Por exemplo, se eu tiver uma simetria global, onde esse psi, que é o campo do meu férmion, se transforma dessa maneira, ele vai para um psi' que é e elevado a i q epsilon vezes psi de x, onde q é a carga que eu estou interessado em descrever, e epsilon é o parâmetro da transformação, que nesse caso é uma constante. O psi barra, como o psi barra está associado ao psi, o psi barra é psi Dagger, ou seja, o hermitiano conjugado, complexo conjugado em transposição, vezes a matriz gama zero, matriz de Dirac gama zero. Então a transformação para o psi barra vai envolver o complexo conjugado dessa transformação, portanto vai ser e elevado a menos i q epsilon. Esse x aqui não é nem trivetor, nem somente uma única componente espacial x, mas representa um quadrivetor x-mi. Essa é a notação que eu estou usando. Enquanto simetria global, isso pode estar descrevendo qualquer número quântico. Por exemplo, se eu estiver falando do elétron, pode ser o número leptônico do elétron, que é uma quantidade conservada, que não envolve nenhuma interação por ser uma simetria global. No entanto, quando eu exijo que a simetria seja local, a gente viu que a invariância por uma transformação desse tipo, no caso da equação de Schrödinger, envolvia incluir um campo, um potencial vetor, potencial escalar. A mesma coisa vai acontecer aqui. Se eu quiser descrever, por exemplo, a carga elétrica, então a simetria U1 vai ser a simetria U1 de carga elétrica. E o campo que eu estou introduzindo é o campo que descreve o eletromagnetismo, potencial vetor, potencial escalar do eletromagnetismo. Em outras palavras, eu posso introduzir um quadrivetor cujas componentes temporal vai ser o potencial escalar e as componentes espaciais potencial vetor, descrevendo o fóton, que é a partícula associada ao eletromagnetismo. Exigir que a lagrangiana de Dirac se transforme por uma transformação local
levam a um problema. Primeiro porque a derivada do termo psi, o campo psi, ela não vai se transformar multiplicativamente. Em que sentido? Essa derivada não vai simplesmente para uma exponencial vezes a derivada. Ou seja, quando eu derivar o fato da exponencial depender, do parâmetro depender de x, eu vou ter algo desse tipo. Exponencial, derivada do campo psi, mais um termo I, que é essa carga elétrica, del mi epsilon vezes psi. Para que ela fosse multiplicativa, eu deveria parar aqui, ó. Mas a verdade é que eu tenho esse termo extra que é necessário eliminar. De outra forma, aquela lagrangiana não vai ser invariante. Basta substituir lá e ver que vai sobrar um termo desse tipo. O que a gente faz, então? A gente já sabe qual é o procedimento. A gente introduz um potencial vetor, um potencial escalar, através de um quadrivetor AMI, onde a componente temporal vai ser o potencial escalar e a componente espacial vai ser o potencial vetor. Então, as transformações de gauge para esses potenciais estão resumidas nessa expressão, ou seja, o campo AMI vai para o campo AMI mais um del mi vezes o parâmetro da transformação epsilon. O que a gente observa é que se a gente redefinir a nossa derivada dmi para o que a gente chama de uma derivada covariante, del mi menos i, que AMI, o nosso campo psi vai se transformar multiplicativamente quando eu tiver uma derivada covariante atuando nele. Ou seja, essa derivada covariante de psi vai para i elevado a q epsilon de x vezes a própria derivada covariante de psi. Em outras palavras, exigir invariância de gauge para a lagrangiana de Dirac é não apenas transformar o campo psi dessa maneira, mas introduzir uma derivada, trocar nossa derivada ordinária por uma derivada covariante, onde aparece o campo AMI, sendo que o campo AMI se transforma, como a gente viu antes, por uma transformação de gauge. Dessa forma, com o psi se transformando multiplicativamente, a derivada covariante se transformando multiplicativamente, se eu substituo isso na minha lagrangiana transformada, na página anterior, vocês vão ver que ela é automaticamente invariante de gauge. Então, a exigência de invariância de gauge para a lagrangiana de Dirac, essa lagrangiana aqui, implica que a gente tem que trocar essa derivada ordinária pela derivada covariante. A gente vai usar uma notação que essa contração das matrizes gama ou qualquer outro quadrivetor, nesse caso derivado, mas suponha que o seguinte, eu tenho gama mi e bmi. Essa contração a gente costuma usar essa notação b slash. Tá? Então, se eu for trocar essa derivada, que é o del slash, pela derivada chamada de derivada covariante, que é o dzão, nesse caso vai ser o dzão slash, lembrando que o dzão é dmi menos iq vezes ami, e que esse termo se transforma multiplicativamente, ou seja, esse termo todo vai para uma exponencial vezes esse termo, e o psi barra envolve a exponencial, só que agora com argumento negativo, então automaticamente você observa que esse termo é invariante pela transformação de gauge. O termo de massa, que envolve o psi barra e o psi, ele é automaticamente invariante, porque do lado direito aparece uma exponencial positiva, do lado esquerdo uma negativa. E finalmente a gente introduz um termo, que é esse f mini, que a gente está definindo ele aqui. F mini é a derivada de ani, dmi ani, menos dni ami. É fácil mostrar pelas transformações do campo AMI que esse termo é invariante de gauge. Ou seja, se isso é invariante, então ele também é invariante, todo esse termo é invariante. E por que a gente introduz esse termo? Bom, primeiro porque ele é invariante de Lorentz, toda lagrangiana para a gente tem que ser invariante de Lorentz, e é invariante pela transformação de gauge. Então ele é permitido. Tudo que for invariante de Lorentz e invariante pelas transformações que eu estou exigindo de simetria, tem que aparecer na lagrangiana. Tá?
A gente não mostrou, mas o psi/psi ele também é invariante de Lorentz. Isso daí fica como um dever de casa para vocês. E esse termo, como ele também é um escalar de Lorentz, vocês podem mostrar que ele é invariante. Tá? Enfim, todos os termos na Lagrangiana são invariantes de Lorentz e invariantes pelas transformações de gauge ou calibre. Então a Lagrangiana vai para ela mesma e a gente tem uma simetria. A carga associada a essa simetria, que é uma simetria U1 local, a gente pode associar com o que a gente quiser. Como ele está tratando da eletrodinâmica quântica, a gente associa essa carga à carga elétrica. Agora observe o seguinte, se eu quiser incluir um termo desse tipo, que seria um termo de massa por fóton, né, m quadrado a mi, esse termo é proibido. Ele é invariante de Lorentz? É. Só que ele não é invariante pela transformação de gauge. Todos esses termos são, cada um separadamente. Se eu introduzir um termo como esse, eu quebro a simetria de gauge. Portanto, o que está por trás do fato do fóton ter massa nula é a própria invariância da teoria por uma transformação de gauge, levando à conservação da carga elétrica. Se em algum momento se observar um fóton com massa, por menor que seja essa massa, isso significa que a simetria de carga elétrica está quebrada. Em algum lugar do espaço você vai ver desaparecer ou aparecer carga elétrica. Claro que se isso acontecer, tem que ser numa quantidade extremamente pequena, uma vez que até hoje isso não foi observado, então existem limites muito fortes para quanto deveria ser essa massa. Tá? Os limites são limites experimentais, mas se houver uma massa, por menor que seja, necessariamente vai haver violação de carga elétrica. Bem, é claro que esse não foi o caminho para se obter a eletrodinâmica quântica. A eletrodinâmica quântica ela foi basicamente construída de uma maneira que automaticamente ela é invariante de gauge. A gente só fez um caminho inverso aqui, ou seja, partimos da Lagrangiana de Dirac sem interação, exigimos invariância de gauge para ir para algo muito mais amplo, ou seja, eu posso sempre construir uma teoria envolvendo férmions sem interação e exigir uma invariância de gauge por algum grupo de simetria que não necessariamente é o grupo U1, que é o caso da QED. Será que isso vai me levar a novas interações? Se isso acontecer, de fato eu tenho um princípio, que é o princípio de gauge, que é muito poderoso. Ele deve servir para qualquer outra situação e não somente para QED. E isso nos dá, de novo, poder de predição muito grande. Tá? E é isso que vai acontecer com o modelo padrão. O modelo padrão vai ser uma teoria envolvendo férmions, que vão ser os leptons, os quarks, e vai se exigir algum tipo de simetria unitária, que não necessariamente é só uma simetria U1, e isso vai levar a interações novas que devem descrever as interações fracas e as interações fortes. Esse é o caminho que a gente vai seguir. Tá? Então, as nossas exigências para a nossa Lagrangiana com partículas livres, fermiônicas, é que a teoria seja invariante por Lorentz e invariante por alguma simetria de gauge. Mas antes de prosseguir para essas teorias um pouco mais complexas, deixa eu ressaltar alguns pontos importantes aqui. Primeiro, numa Lagrangiana, vocês já devem saber disso, mas os termos bilineares nos campos, ou seja, contém dois campos, são esse psi/psi e o f', só tem produtos de dois campos, são os responsáveis por fornecer nas regras de Feynman o que a gente chama de propagador da partícula, ou seja, aquele objeto que permite você estudar a propagação da partícula de um ponto do espaço-tempo a outro ponto do espaço-tempo. Os outros termos trilineares, quadrilineares, representam interações da sua teoria. Nesse caso da eletrodinâmica quântica, nós temos apenas um desses termos presentes na teoria, que é esse daqui, ó, psi/, A e psi, ou seja, dois campos fermiônicos e um campo fotônico,
campo do fóton. Portanto, as interações possíveis nessa teoria envolvem necessariamente sempre dois férmions e um fóton. Em outras palavras, isso vai levar as regras de Feynman, envolvendo o vértice da teoria, ou seja, a interação, a intensidade da interação, que é dada por essa carga elétrica, vezes, como aqui o campo do fóton tem uma matriz γ-mi contraída com ele, vezes uma matriz γ-mi. Essa é a estrutura do vértice dessa teoria. É uma das estruturas não a mais simples, mas é uma das mais simples que aparece nas teorias que a gente lida da natureza. Bom, isso é importante para você poder obter as regras de Feynman da teoria e escrever todos os diagramas dos processos que você tem interesse. E de uma maneira que você não deixe escapar nada. Tá? Ou seja, tudo que é possível você deve ser capaz de tirar apenas olhando para quais são os vértices da sua teoria. Então, de maneira diagramática, eu posso escrever, por exemplo, aqui o propagador do férmion, no caso um elétron, é uma linha cheia com uma seta indicando a direção do fluxo do momento. Isso descreve uma partícula se a linha do tempo estiver da esquerda para a direita, e se essa seta estiver invertida com essa mesma linha de tempo, descreveria uma antipartícula. O fóton é indicado por essa linha ondulada, de novo, fóton se propagando, e ambos esses termos, esses diagramas, eles advêm dos termos bilineares da Lagrangiana. Ou seja, esse aqui vem do psi barra psi, e esse daqui do F', F'. E eles vão ser introduzidos nos diagramas de uma maneira bastante simples, conectando as linhas externas, que são as partículas que você vê nos estados iniciais e estados finais. E como eles se conectam através do vértice da teoria que a gente acabou de comentar. No caso da QED, é um fator I que você multiplica por aquele fator que aparece na Lagrangiana, que seria a carga elétrica vezes a matriz γ-mi. Então, para QED, esse ponto de encontro das três linhas, dois férmions e um fóton, indica que eu tenho que ter um número associado a isso, que tem uma estrutura matricial, que é a matriz γ-mi de Dirac. E esse número é o fator I vezes a carga elétrica. E para QED só existe esse. Então qualquer diagrama que eu escrever envolvendo eletrodinâmica quântica tem que necessariamente envolver apenas esse vértice e esses propagadores. Eu não posso escrever qualquer coisa, como eu disse antes, como por exemplo um férmion produzindo um par de fótons. Isso não existe. Tá? Com isso eu sou capaz de escrever vários processos em eletrodinâmica quântica, fazer os cálculos das amplitudes de espalhamento usando a teoria da matriz S. Não vou fazer isso daqui, eu só estou indicando quem são as regras de Feynman para que você possa fazer isso. Bem, essas regras de Feynman são úteis para escrever, por exemplo, os diagramas de algum processo que eu tenho interesse. Aqui eu vou dar um exemplo rápido sobre o espalhamento elétron-elétron, ou seja, a interação de um elétron com outro através da troca de um fóton na eletrodinâmica quântica. Essa linha de cima é um elétron viajando, então, partícula externa chegando, outra partícula externa chegando, são dois elétrons, eles trocam um fóton entre eles e continuam viajando. Então, eu posso estudar isso num colisor e eu sou capaz, uma vez que eu conheço a Lagrangiana, eu conheço a estrutura desse vértice, eu sei calcular propagadores, eu posso escrever uma amplitude de espalhamento para isso e obter, por exemplo, uma seção de choque de espalhamento e fazer medidas e verificar o quanto essa teoria é boa. A verdade é que a QED é extremamente bem testado. O fato de que a intensidade da interação envolve a constante de estrutura fina, quer dizer, a carga elétrica aparece nesses vértices e para cada vértice eu tenho uma carga elétrica, o módulo da amplitude ao quadrado vai envolver para cada vértice uma carga elétrica ao quadrado,
que eu relaciono a constante de estrutura fina, que é a carga elétrica ao quadrado, dividido por 4π nas unidades do sistema internacional, e vale 1 sobre 137, ou aproximadamente 10 a menos 2. Então é um número pequeno, e eu posso fazer uma expansão em série em torno desse número pequeno. Ou seja, a ordem mais importante seria um diagrama desse tipo. Um diagrama de ordem superior, por exemplo, poderia ser esse daqui. Claro, existem outros, né? Existe esse daqui com a troca de um fóton sendo emitido e reabsorvido, ou ele sendo emitido e reabsorvido aqui, ou aqui, e assim por diante. Eu escrevi só esse diagrama, tem uma infinidade de outros aqui, na verdade são infinitos mesmo, mas cada um tem uma ordem de importância menor do que o primeiro. Quanto mais vértices no seu diagrama, menos importantes eles são, do ponto de vista da intensidade da interação. Porque lembre, cada fator alfa que aparece é 1 sobre 137. Então, quanto mais vértices, eu vou ter um produto de 1 sobre 137, uma determinada potência sempre maior. Ora, o problema está no seguinte: isso daqui me dá um valor finito, eu sei calcular, não tem problema nenhum para minha amplitude. Só que quando eu vou para ordens superiores, que envolvem esses chamados loops, eu vou ter integrações no momento, só que essas integrações envolvem varrer o momento linear de menos infinito a mais infinito. E essas integrações geralmente são divergentes. Tá? E essas divergências são um problema para qualquer teoria física. A gente não quer nenhuma quantidade que saia finita, porque isso não tem significado físico. A vantagem é que, sendo a QED uma teoria de gauge, ela tem uma simetria por trás, e essa é outra importância da simetria de gauge, ela implica que essa teoria é renormalizável. O que significa isso? Significa que esses infinitos eles podem ser absorvidos nos parâmetros da teoria. Eu posso redefinir os parâmetros da teoria, eliminar essas divergências e assim calcular todos os processos que eu quiser, todos os parâmetros físicos, e eu vou obter resultados finitos. Isso é o que eu chamo de uma teoria renormalizável. E o que está por trás de uma teoria ser renormalizável justamente é o fato de que ela tem essa invariância de gauge. Tá? Então são duas coisas que estão conectadas, invariância de gauge e renormalizabilidade, e por outro lado eu posso construir uma teoria que é invariante de gauge, mas com termos não renormalizáveis. Ou seja, isso seria uma complicação porque eu já perderia o poder de predictibilidade da teoria, embora algumas dessas teorias efetivas que a gente chama sejam bastante úteis a baixas energias, mas elas perdem a validade a partir de uma certa escala de energia. Então, o último passo que está faltando para a gente poder escrever as simetrias de gauge do modelo padrão das interações eletrofracas e fortes é falar das teorias de gauge não abelianas. O que são essas teorias e por que eu preciso delas? Então vamos estudar o caso, por exemplo, do próton e do nêutron. São chamados nucleons de maneira genérica, porque eles têm uma massa muito próxima. A massa do próximo muito próxima da massa do nêutron. Dá a entender que, por exemplo, se eu não tivesse a interação eletromagnética, ou em particular se eu não tivesse a carga do próton, se eu desligasse a interação eletromagnética, eu não ia ver muita diferença entre o próton e o nêutron. Do ponto de vista das interações fortes, eles seriam apenas duas componentes de uma mesma entidade. É como, por exemplo, o elétron e seu spin para cima e spin para baixo. É o mesmo elétron, só que em dois estados diferentes. Quando eu enxergo próton e nêutron dessa maneira, eu posso associar a eles um campo psi, onde a componente de cima desse vetor psi, eu associo ao próton com uma quantidade que eu chamo de isospin, em analogia com spin, mais meio, e o nêutron com isospin, menos meio. Então isso aqui nada mais é do que um vetor com duas componentes, onde cada uma das componentes é um dos nucleons. Né? E quando eu ligo a interação eletromagnética, deve aparecer a diferença da massa entre esses dois, eles não são mais um estado degenerado, e essa simetria de isospin ela é quebrada
mesmo que de uma maneira bastante suave, né, por uma diferença de massa pequena. Então, desse modo, se eu colocar o próton e o nêutron com uma mesma massa, esquecer essa pequena diferença de massa, eu posso escrever uma lagrangiana para esses nucleons, uma lagrangiana livre, que é uma lagrangiana de Dirac, onde os psis são o próton, o campo do próton, né, e o campo do nêutron. Então veja que são duas lagrangianas de Dirac, para o próton e para o nêutron, somadas. Se existe essa simetria, eles têm a mesma massa, essa massa é a mesma, então eu vejo que eu ainda posso escrever isso de uma maneira mais compacta, em termos desse objeto com duas componentes, que é um vetor, e cada um desses termos aqui estaria multiplicado por uma matriz de identidade 2 por 2 para que tenha a dimensão correta, né? Para que isso aqui tenha uma forma matricial, quer dizer, no final isso aqui é visto como um número, mas se isso daqui é um vetor, isso é um vetor, isso daqui é uma matriz, né? Se isso é um vetor com duas componentes, isso aqui é uma matriz 2 por 2. Então o que eu quero dizer é que essa matriz de identidade tem dimensão 2 por 2, multiplicando a massa e o termo de derivada. Enfim, isso é uma situação em que eu posso usar uma teoria de gauge não abeliana. O que é uma teoria de gauge não abeliana? Está associada a grupos unitários que não são o grupo 1, são os grupos SUN, por exemplo. O menor deles seria o SU2, que tem a ver com as matrizes unitárias 2 por 2, que é o que se encaixa muito bem para essa situação onde eu atuo em objetos que são 2 por 2. Essas são chamadas simetrias de gauge não abelianas, porque os geradores da transformação, que estão associados com os parâmetros da transformação de gauge, eles têm dimensão matricial e não comutam entre si. Diferente do grupo 1, que é sempre proporcional a uma matriz de identidade. Tá? Então, abeliano comuta, não abeliano não comuta. Essa é a grande diferença entre esses grupos. Estou falando aqui de uma maneira bastante rústica, mas eu espero que vocês consigam captar a ideia. Bem, como a lagrangiana para esses nucleons, uma lagrangiana de Dirac livre, eu automaticamente posso associar essa lagrangiana a uma simetria global do tipo 1. Ou seja, se eu fizer as modificações do psi, indo para o psi multiplicado por uma fase, e obviamente o psi barra pela mesma fase, só com o sinal oposto no argumento, automaticamente a minha lagrangiana transformada, em termos dos campos transformados, vai ser igual à lagrangiana não transformada, ou seja, eu tenho uma invariância por uma transformação global, quando o alfa é constante. No entanto, eu posso ir além e posso fazer como no caso da QED e exigir que esse parâmetro da transformação não seja constante, dependa das coordenadas do espaço-tempo. Mas antes de fazer isso, eu posso aqui lembrar de uma aplicação importante, né, para essa simetria global, essa transformação de fase global. Por exemplo, um número bariônico. Próton e nêutron têm número bariônico igual a 1. Então, essa simetria global serviria muito bem como a simetria de número bariônico. Eu teria, então, a quantidade conservada, que é o número bariônico, que garante a estabilidade do próton. Nessa situação de uma transformação local, se a teoria for de novo abeliana, ou 1, eu posso introduzir o fóton, por exemplo, e fazer com que esses campos interajam com esse campo vetorial. Bem, isso não vai ser interessante, primeiro porque o nêutron ele não tem carga elétrica, a carga dele é nula. Então, essa invariância não vai se aplicar ao nêutron. Ele não pode ser transformado por uma transformação eletromagnética. No entanto, eu posso pensar na seguinte coisa. O meu campo psi, sendo um dubleto, como a gente chama, ele pode ser transformado agora não por uma simetria 1, mas por uma simetria SU2. Significando o quê? Que o meu parâmetro alfa da transformação não vai ser simplesmente um único parâmetro alfa de x, mas vai ser um conjunto de parâmetros com índice A. Para cada valor desse índice A, eu vou ter um parâmetro diferente que depende das coordenadas, multiplicado por uma
matriz que é o que a gente chama de gerador da transformação. Essas matrizes, né, que são os geradores do grupo SUN, elas têm esse índice A, e o A varia de 1 até n quadrado menos 1, que é o número de geradores do grupo. Então, para cada gerador, eu vou ter um parâmetro da transformação. E esses geradores obedecem a uma relação de comutação, que é I, FABC, chamada constante de estrutura do grupo, vezes o próprio gerador, o índice C. Para cada grupo de simetria, eu vou ter um conjunto de constantes de estrutura diferentes. E a dimensão dessas matrizes que aparecem aqui vai depender da representação que eu escrevo os meus campos. Embora o grupo tenha uma dimensão definida, as representações podem ser a menor representação, por exemplo, no caso do SU2. A menor representação é formada por matrizes 2×2. Mas eu posso representar os elementos do grupo em termos de matrizes maiores, até a dimensão indo para infinito, se eu quiser. Geralmente, em física de partículas, a gente trabalha com as menores dimensões possíveis. Tá? A menor delas, que define o grupo, é o que a gente chama de representação fundamental. No caso do SU2, são as matrizes de Pauli, que tem dimensão 2. Para um grupo SUN genérico, duas representações importantes, que são muito utilizadas em física de partículas, é a representação fundamental, onde a dimensão dos geradores é igual à dimensão do grupo, n. Então, para SU2, dimensão 2. Para SU3, dimensão 3, e assim por diante. São as menores representações dos grupos SUN. E a dimensão, no caso de uma representação adjunta para o mesmo grupo SUN, tem dimensão n quadrado menos 1. Então, para o SU2, essas matrizes têm dimensão 2 ao quadrado menos 1, que é 3. Para o SU3, 3 ao quadrado menos 1, que é 8. Né? Que é a representação, por exemplo, onde vivem os bósons de Gauge, é a chamada representação adjunta, como a gente já vai ver. Outras representações, em qualquer outra dimensão, são obtidas a partir de produtos de representações menores. Eu tenho certeza que a maior parte de vocês já viu isso quando estudou mecânica quântica, no problema de adição de momento angular. A álgebra de momento angular é uma álgebra de SU2, tá? Ou a isomórfica a ela, que é o SO3. De qualquer forma, você tem relações de comutação entre os geradores no momento angular, que são basicamente as mesmas relações de computação para as matrizes de Pauli. Enfim, quando você quer, por exemplo, adicionar momento angular, pense em duas partículas de spin meio, né, que são dubletos de SU2, spin para cima e spin para baixo, então formam dubletos. Então, se você fizer o produto de uma representação dubleto com outra representação dubleto, ou seja, spin meio vezes spin meio, o que você vai obter são duas representações desconexas. Uma é a representação singleto e a outra é a representação tripleto. Tripleto está associado com o spin total igual a 1 e o singleto com spin 0. Então, você está obtendo representações maiores, que é a representação tripleto, a partir do produto de duas representações menores, que são as representações dubleto. Aqui é a mesma coisa, só que um pouco mais complicado, porque eu estou falando de grupos genéricos, SUN. Tá? Tem toda uma álgebra por trás que não vale a pena entrar aqui nos detalhes, porque não tem tempo também, mas que vocês devem estudar em teoria de grupos e nas álgebras de Lie. Muito bem. Como existem n ao quadrado menos 1 parâmetros, que são os alfa A, então isso significa que para cada parâmetro eu vou ter um bóson de Gauge associado. Lembrem da QED. Lá só tinha um parâmetro alfa, tinha um bóson de Gauge que era o fóton. Para as teorias SUN eu vou ter n ao quadrado menos 1 parâmetros e, portanto, eu vou ter n ao quadrado menos 1 bósons de Gauge. E isso nada mais é do que a representação da dimensão, a dimensão da representação adjunta. Ou seja, uma vez que eu sei qual é o grupo, eu sei quem é a representação adjunta,
eu sei quantos bósons de Gauge eu tenho na minha teoria. Então, definir o grupo de simetria é, ao mesmo tempo, fixar qual é o número de bósons de Gauge que vão interagir com a matéria nessa sua teoria. E, automaticamente, fixar também as interações, como a gente vai ver através da derivada covariante. Então, por exemplo, se eu quiser que a simetria de isospin do próton e nêutron seja uma simetria de Gauge, então necessariamente eu vou ter associado a essa simetria n ao quadrado menos 1, porque o grupo agora n igual a 2, portanto vai dar 3, eu vou ter 3 bósons de Gauge associados a essa simetria. Não é o caso do próton e nêutron, mas para um outro tipo de problema, se a simetria for SU3, automaticamente a dimensão da representação adjunta é sempre n quadrado menos 1, com n igual a 3, isso dá 8 bósons de Gauge. Esse vai ser o caso da cromodinâmica quântica, QCD, uma teoria para quarks e gluons, envolvendo a cor. Bom, vamos nos fixar aqui ao SU2, que é o caso do isospin. E vamos imaginar essa simetria de Gauge, então, que vai envolver, então, 3 bósons de Gauge, que eu vou chamar de W1, W2 e W3. Eles são vetores, por isso tem esse índice μ. Quando eu falo vetor aqui, é um vetor no sentido do espaço quadridimensional. Tá? Quadrivetores. E essa seta indica que esse Wm tem 3 componentes, 1, 2 e 3, além das componentes de Lorentz. Lembra que esse índice μ varia de 0 até 3. Não tem nada a ver com esse índice, que é o índice de grupo. Tá? Ou seja, se estou falando de SU2 e a representação é adjunta, os índices de grupo são exatamente os índices dos geradores. Tem 3 geradores, 1, 2 e 3, portanto 3 bósons de Gauge. Então aqui está um gerador, a representação fundamental, a gente sempre representa, eu pelo menos represento por uma letra T minúscula. No caso do SU2 são as matrizes de Pauli dividido por 2. E como as matrizes de Pauli são 3, eu represento aqui por um vetor com 3 componentes. Ou seja, sigma 1, sigma 2, sigma 3. Aqui está a cara delas, vocês já conhecem a mecânica quântica. E, portanto, eu vou representar o meu bóson de Gauge Wm como Wm, esse sinal de vetor, de novo, é no sentido de vetor no grupo, ou seja, tem 3 componentes, que são as componentes associadas aos índices de grupo, multiplicado pelos geradores, que eles são produto escalar. Então, Wm1 está associado ao T1, Wm2 está associado ao T2, Wm3 associado ao T3, ou seja, essas matrizes de Pauli dividido por 2. E eu vou usar a notação, né, de soma nos índices de grupo quando eles estiverem repetidos. Então esse Wm é uma soma, na verdade, desses 3 elementos, W1μ T1 mais W2μ T2 mais W3μ T3. E isso vai valer para qualquer grupo SUN. Isso aqui é só o caso particular do SU2. Bem, a gente já aprendeu como criar uma teoria de Gauge. Eu vou só agora mostrar quais são as diferenças quando a teoria de Gauge é não abeliana. Então, para que a nossa lagrangiana seja invariante por SU2 de isospin, eu vou fazer uma troca da derivada ordinária por uma derivada covariante. Só que agora eu não tenho simplesmente um campo de Gauge, eu tenho n ao quadrado menos 1, multiplicado cada um deles por uma matriz que é um gerador do grupo. Tá? E as transformações desses W's, Wm', I aqui é o índice que eu estou usando no lugar do índice de grupo, vai ser muito parecido com o que a gente tinha antes. Tá? O próprio W, a parte que envolve a derivada do parâmetro da transformação, αi, aqui só está colocado de uma maneira um pouquinho diferente, 1 sobre a constante de acoplamento. Essa constante de acoplamento tem a ver com a intensidade da interação. E a grande diferença que não existia na QED é um termo que aparece devido a essa constante de estrutura, que tem a ver com as relações de comutação dos geradores, né? E envolve também o campo de Gauge. Muito bem, isso é ausente na QED porque esse F é 0 para QED. E o psi', como antes, é uma exponencial vezes o psi.
O termo cinético, que no caso de uma teoria abeliana era somente esse termo, tá, para o bóson de Gauge, ele aparece agora com mais um termo que envolve dois bósons de Gauge e a constante de estrutura. Então, quando eu construir o termo cinético da teoria, F-A vezes F-A, dois F-is, vocês vão ver que vão aparecer, além das interações dos bósons de Gauge com férmions, porque isso daqui aparece multiplicando os férmions, vai aparecer a interação de bóson de Gauge com bóson de Gauge. Por exemplo, esse termo ao quadrado, ou esse termo vezes esse. São 4 bósons de Gauge e esse vezes esse, 3 bósons de Gauge. Então vai ter interações que não existiam no QED, que são as interações dos próprios mediadores da interação. Isso é uma característica diferente e que tem efeitos fantásticos para o modelo padrão. Tá? Para o SU2, essa constante de estrutura é simplesmente o tensor completamente antissimétrico, epsilon i jk, que é igual a zero se algum desses índices está duplicado, por exemplo, II ou JJ, e é igual a 1 se estiver na ordem cíclica, 1, 2, 3, e menos 1 na ordem trocada, por exemplo, 2, 1, 3. Então, observe, para o nosso dubleto de nucleons envolvendo próton e nêutron, existem dois tipos de interação. Uma delas vai trocar o próton pelo nêutron, e necessariamente envolve uma partícula que carrega a carga elétrica, porque o próton tem uma carga positiva e o nêutron carga nula. Posso chamar essa partícula de pion+, né, quando eu transformo o próton no nêutron. Em outras palavras, a carga do próton, o próton perde uma carga positiva, né, e se transforma num nêutron. Ou pion- quando é o contrário, o nêutron perde a sua carga negativa, então sobra uma partícula com carga positiva. Esses pions mais e menos são combinações lineares dos W1 e W2, dessa maneira. E o π0 vai ser o W3. O π0 ele passa do próton para o próprio próton, então é uma interação do próton com o próton. A interação de próton com nêutron envolve π mais e π menos. O problema é que esses pions devem possuir massa. Por quê? Porque a interação é de curto alcance. Só que a invariância de Gauge exige a ausência de qualquer termo de massa para os campos vetoriais, como a gente já viu no caso daquele. Agora o problema maior é, claro, eu estou tentando descrever uma teoria dos nucleons, mas o fato é que essas partículas não são partículas elementares. Essa ideia toda funciona muito bem, mas eu quero utilizar essa ideia não para nucleons, mas sim para partículas elementares. Mas tudo que eu preciso está aqui. Então, a única coisa que está faltando é escrever a teoria envolvendo leptons e quarks, em vez de prótons e nêutrons. Existe toda uma história por trás de como foi construída a estrutura de grupo para um modelo padrão. Eu não vou poder entrar nessa história, mas vamos resumir o que é essa teoria quântica para o modelo padrão. Em termos dos grupos de simetria, eu tenho aqui o SU3, está associado à cor, portanto as interações fortes, e a sua constante de acoplamento vai ser uma constante de acoplamento para interação forte. O SU2, esse L, está associado com o fato de que os meus leptons e quarks vão aparecer em dubletos de mão esquerda. Então, os dubletos são a representação fundamental de SU2. E o 1 tem a ver com uma outra carga que a gente chama de hipercarga, não é a carga elétrica. A quebra desse grupo de simetria SU2, U1, vai fazer com que reste uma única simetria U1 de carga elétrica, que é a única simetria que sobrevive após a quebra espontânea, que dá massa para os bósons de Gauge através do bóson de Higgs, que é um campo também dubleto, escalar, que envolve componentes positivas na parte de cima e neutra na parte de baixo. O seu complexo conjugado vai dar uma componente negativa e uma parte neutra. Bom, na verdade são então 4 graus de liberdades aqui. 3 desses graus de liberdades, quando ocorre a quebra espontânea de simetria, são absorvidos pelos bósons de Gauge, dando a massa dos bósons de Gauge. Quer dizer, aquele grau de liberdade que falta para uma partícula sem massa, que são apenas 2 polarizações, ele vem a partir dos escalares que aparecem no dubleto de Higgs. Enfim,
essa estrutura ela é construída de tal maneira que apenas os leptons carregados têm uma componente de mão direita. Eu já comentei isso sobre os neutrinos, porque o modelo padrão neutrinos não tem massa. E os quarks de mão direita, isso aqui são singletos por SU2, ou seja, eles não se transformam por SU2. Quarks se transformam por SU3, então vai ter uma simetria de gauge não abeliana associada ao grupo SU3, mas somente para os quarks, significando o quê? Que cada quark que aparece aqui nesses dubletos, na verdade, são colunas com 3 cores, por causa desse grupo de simetria. Tá? E aqui também, como se fosse uma coluna com 3 componentes para cada quark. Esse Q indica que pode ser o quark up ou o quark down, e todos os outros que eu não estou colocando explicitamente aqui, mas que descreve todas as famílias presentes no modelo padrão. E finalmente, o bóson de Higgs, dubleto de Higgs, um dubleto por SU2, que também carrega carga por 1, ele vai interagir com férmions e bósons de gauge, dando massa através do mecanismo de Higgs, como a gente vai ver adiante. Esse é o bóson escalar, ele tem 4 componentes, 2 carregadas, 2 neutras. Uma dessas componentes neutras vai ser o bóson de Higgs, e as outras 3 componentes vão ser absorvidas pelos bósons de gauge, são chamados bósons de Goldstone, dando massa para esses bósons de gauge. Bem, uma pergunta importante que talvez tenha passado pela mente de vocês é: por que exatamente essa estrutura de grupo? Por que eu tenho aqui férmions que tem que se transformar diferente de outros férmions? Os de direita se transformam de maneira diferente dos de mão esquerda. Bom, a estrutura SU3 eu não vou discutir muito aqui, mas tem a ver com a natureza da cor para as interações fortes. E melhor desses grupos que se encaixam para descrever os quarks conhecidos e as suas interações é o grupo SU3 de cor, tá, envolvendo 8 gluons. Porque você pensa nos quarks como tripletos de cor, e as combinações possíveis vão te levar aos hadrons conhecidos, cuja cor total deve ser nula, porque você não vê a cor em detectores, tem a questão do confinamento. Mas mais importante que é essa estrutura de gauge aqui, em que apenas alguns tipos de leptons e quarks se transformam por ela, que são os de mão esquerda, enquanto os de mão direita são singletos. Isso tem a ver com o fato de que a paridade é violada nas interações fracas. E para que isso seja colocado no modelo padrão, é necessário que partículas de mão direita interajam de maneira diferente do que as partículas de mão esquerda. É isso que a violação de paridade implica. Tá? A gente já viu isso, pelo menos de maneira breve, lá a respeito dos neutrinos, inclusive concluindo que você não tem neutrinos de mão direita, pelo menos até então foram observados, e o modelo é construído dessa maneira. Então, quer dizer, se justifica colocar as partículas de mão direita se transformando de maneira diferente para poder violar a paridade. E isso vai ter consequências. Por exemplo, os bósons de gauge W, que vão aparecer, são partículas carregadas, eles não vão interagir com as partículas de mão direita. É uma predição do modelo e uma predição que também é verificada experimentalmente. Quer dizer, a estrutura que vai aparecer dos bósons de gauge aqui já é uma predição. Né? Novos bósons de gauge, o W+, W- e Z0, são predições do modelo, que também foram observadas com as massas que foram esperadas para eles, uma vez que você conhece alguns dos parâmetros da teoria, você é capaz de determinar que massas seriam essas. Então, buscar esses bósons de gauge foi feito na década de 80, década de 90, principalmente depois de ter descoberto o W e Z, você construiu uma máquina específica só para produzir Zs, que era o LEP, Large Electron Positron Collider. E, bom, essas são algumas das predições, mas outros grupos poderiam oferecer predições semelhantes, né? As grandes diferenças vão aparecer nas interações que a gente vai olhar mais adiante. Cada grupo vai oferecer uma estrutura diferente para as interações. E
como é fato já estabelecido, essas interações correspondem às predições dessa teoria que a gente chama de modelo padrão eletrofrágil, cuja essa forma final foi dada basicamente por três personagens importantes, que é o Sheldon Glashow, Steven Weinberg e Abdus Salam. Os três dividiram o prêmio Nobel por proporem esse modelo, essa estrutura, e futuramente o Higgs, associado ao bóson de Higgs pelo mecanismo para dar massa para as partículas. Mas vamos ver então a estrutura desse modelo de maneira um pouco mais detalhada. Bem, aqui nós temos a lagrangiana completa do modelo padrão para os leptons e quarks, invariante por simetria de Lorentz, invariante pelo grupo de simetria SU3 de cor, por SU2 de sabor, por U1 de hipercarga. Essa primeira linha envolve os termos cinéticos para os bósons de Gauge da teoria. Esse primeiro termo são os termos cinéticos para o W1, W2 e W3, que também apresenta as autointerações desses camaradas, como a gente discutiu agora há pouco. Esse segundo termo tem a ver com o grupo U1. Então, isso aqui é o grupo SU2, esse aqui é o grupo U1, é um termo abeliano. Então, parecido com o termo cinético do fóton, não tem interação entre os Bs. E o último termo é o termo para os gluons, ou seja, interação forte, interação que envolve cor. São 8 desses termos, tem 8 valores distintos para esse índice alfa. E, novamente, é uma teoria não abeliana, SU3 de cor, e, portanto, tem autointeração entre os gluons, que são os bósons de Gauge dessa teoria. A segunda linha dá os termos cinéticos e de interação dos férmions com os bósons de Gauge. Esse termo que só tem a derivada é o termo cinético do férmio. Os termos que envolvem os Ws e os Bs, SU2 e U1, são as interações desses bósons de Gauge com os leptons e quarks, certo? Esse L significa, de uma maneira geral, leptons de mão esquerda e quarks de mão esquerda. Para os leptons de mão direita e quarks de mão direita, nós temos uma interação somente com o grupo U1, porque as partículas de mão direita são singletos por SU2 e por SU3. Não, por SU3 não, desculpa, só por SU2. Aqui só aparece o grupo U1 porque a parte de cor ela vai estar mais adiante nesse termo. Então, leptons interagindo com o campo B e quarks de mão direita interagindo com o campo B, além do termo cinético para os termos de mão direita. Essa terceira linha é a lagrangiana para o dubleto de escalares, que envolve o bóson de Higgs. Esse primeiro termo é a derivada covariante, uma vez que o bóson de Higgs se transforma por SU2 e por U1, então ele interage com os bósons de Gauge desses grupos de simetria. Tá? E esse potencial do campo de Higgs, ele envolve o termo de massa, que é um μ² vezes φ ao quadrado, e o termo de autointeração do bóson de Higgs com ele mesmo, então lambda φ à quarta. Esse penúltimo termo é o termo de interação dos quarks de mão direita e esquerda com os gluons. Eles interagem da mesma maneira, direita e esquerda com os gluons. São 8 gluons aqui, e esse índice TA são os índices de grupo. Na verdade aqui devia ser AA ou alfa-alfa. Tem um erro de impressão. E finalmente, esse termo é o chamado termo de Ukawa, lagrangiana de Ukawa, que mistura férmions de mão esquerda com férmions de mão direita através da interação com o bóson de Higgs. Esse primeiro termo, G1, está associado com os leptons e quarks de mão esquerda e direita. Isso aqui é, na verdade, uma matriz de acoplamentos de Ukawa, diagonal no modelo padrão. E esse segundo termo ele só existe para os quarks no modelo padrão, tá? Porque somente os quarks up
existem com mão direita os leptons tipo up, ou seja, isospin mais meio, fraco, seriam os neutrinos, e os neutrinos não têm mão direita no modelo padrão. Então, por isso que os neutrinos não ganham massa, porque eles não vão ter termo desse tipo para dar massa para eles. Essa massa só aparece depois da quebra espontânea de simetria do campo escalar que está aqui. Esse φC é, na verdade, um campo que está associado com o conjugado desse, por isso esse C que aparece. Tá certo? Então essa é a lagrangiana completa do modelo padrão, que possui a invariância das simetrias desse modelo, que é o SU3, SU2, U1, e a invariância de Lorentz. Bem, novamente, para que serve essa lagrangiana? Ela serve para você tirar os vértices da teoria, os propagadores e tudo mais, e escrever processos que você pode testar em aceleradores de partículas. Essa teoria em particular, ela estava sendo testada e ainda é testada em algum nível, inclusive no LHC. Tudo que ela prediz foi observado nos experimentos. Por exemplo, vou pegar um pequeno exemplo aqui. Você tem o acoplamento, por exemplo, de férmions com os bósons de gauge. Isso aqui é a intensidade do acoplamento. Essas matrizes tal, que são matrizes de Pauli, te dá a estrutura, como no caso da QED você tinha só uma matriz gama-mi, aqui você tem gama-mi e tem a matriz tal também. Uma estrutura bem diferente com a teoria não abeliana. E isso implica numa interação distinta. Isso também foi testado nos experimentos com grande sucesso. Várias casas decimais, está muito bem verificado. Então isso é só um exemplo. Outros exemplos desses termos, né, aqui particularmente, e daqui você tem uma estrutura que envolve vértices do tipo, por exemplo, W, deixa eu escrever aqui, W, W-, fóton, fóton. E essas coisas também são estudadas nos colisores, né? E os resultados são fantásticos. Quer dizer, você tem eventos específicos para testar esse tipo de vértice da sua teoria. Então, o que se pode dizer é que é um modelo extremamente bem sucedido, um modelo que ainda é testado, mas que todas as predições até agora estão sendo verificadas, inclusive a existência do bóson de Higgs. Eu vou falar dele daqui a pouco, não vou poder entrar nos detalhes experimentais, mas pelo menos a estrutura teórica. E finalmente a gente sabe que ele não é completo, a gente sabe que a gente precisa ir além dele devido aos vários fatores, não apenas teóricos, mas experimentais, que têm dado indícios de que existe uma física além do modelo padrão. Finalmente, o mecanismo de Higgs. Como o bóson de Higgs dá massa para os bósons de gauge e para os férmions. Então aqui nós temos o potencial do bóson de Higgs, μ² φ² mais lambda φ à quarta. E esse potencial ele tem duas possibilidades. Uma delas, se o parâmetro μ² for positivo, ele vai ter essa forma. Portanto, o mínimo vai estar no valor esperado igual a zero. Eu não tenho quebra da simetria de gauge. A outra possibilidade é que o μ² seja negativo e o potencial passa dessa situação para essa situação. E aí eu tenho dois mínimos. Um dos mínimos é o escolhido pela natureza, e o valor esperado do vácuo do bóson de Higgs vai ser diferente de zero. Quando isso acontece, eu vou fazer um deslocamento na minha lagrangiana, o meu campo de Higgs ele vai para um φ' igual φ mais esse valor esperado do vácuo, e todas as partículas que interagem com o bóson de Higgs vão então ser proporcionais a esse valor esperado do vácuo. E se eu tiver um acoplamento trilinear, como é o caso dos férmions, férmion, férmion, Higgs, eu vou ter então como resultado férmion, férmion vezes um parâmetro que é uma escala de massa, e portanto isso dá a massa das partículas fermiônicas. Para os bósons de gauge é a mesma coisa, só que através da derivada covariante. O que se acredita é que o universo estava numa fase mais quente em algum momento, e o potencial do bóson de Higgs era dessa forma, e com esse esfriamento do universo você tem uma transição de fase, e que esse parâmetro μ² passa a ter valores negativos, e a gente tem então a quebra espontânea de simetria gerando as massas
dos bósons de gauge e dos férmions. Eu vou terminar essa aula dando um exemplo de como isso acontece no modelo padrão para alguns termos da Lagrangiana. Então, do ponto de vista da teoria quântica de campos, a massa de uma partícula é o coeficiente dos termos bilineares no campo. Claro, excetuando a parte derivativa que tem a ver com o momento linear. Então, tome, por exemplo, esse trecho que aparece na Lagrangiana no modelo padrão, se vocês abrirem explicitamente, W mais W menos, φ0, que é o campo do Higgs, que cujo acoplamento é g² da interação fraca. Tá? E o outro termo envolve o elétron, por exemplo, de mão esquerda e o elétron de mão direita com φ0 com uma constante de acoplamento de Yukawa YE. Então, quando eu tenho a quebra espontânea de simetria, esse φ0 adquire um valor esperado no vácuo, que é V sobre raiz de 2. V é da ordem de 256 GeVs. Em outras palavras, o meu campo φ0 vai ser substituído pelo campo do Higgs, mais esse valor esperado no vácuo sobre raiz de 2, e a parte imaginária que na verdade vai ser absorvida pelo Z0 dando a massa do bóson Z. Quando eu faço isso, substituo nessa Lagrangiana, aqui sobra um acoplamento com Higgs, tá? E o outro, por exemplo, um valor esperado do vácuo. Essa é uma possibilidade. Isso me dá uma interação dos Ws com o bóson de Higgs, que são 3 campos. Um outro termo possível é V² sobre 2, W mais W menos. Portanto, esse fator aqui na frente é equivalente à massa ao quadrado do bóson W. Tá? Então é assim que a massa do W, por exemplo, é gerada. E da mesma forma dos outros bósons de gauge. Já no caso do elétron, quando eu pego apenas o valor esperado do vácuo, eu vou ter o valor esperado do vácuo sobre a raiz de 2 vezes uma constante de Yukawa. Isso daqui deve ser idêntico à massa ME do elétron, ou meio MeV. Outro termo possível é o Higgs acoplando com um elétron de mão esquerda e mão direita, dando a interação do bóson de Higgs, que vai ser proporcional à massa porque ele é proporcional a YE. Então, se a massa é proporcional a YE, eu posso escrever esse acoplamento como um acoplamento proporcional à massa. Enfim, esse é o mecanismo de quebra espontânea de simetria que dá massa tanto para bósons quanto para os férmions. E eu adoraria poder falar mais, falar principalmente dos resultados experimentais que corroboram essa teoria maravilhosa e fantástica que é o modelo padrão. Na minha opinião, a teoria mais arrojada que a mente humana foi capaz de criar. Criar, não, descobrir talvez. Mas infelizmente o tempo não me permite. Então eu sugiro que vocês façam muitas leituras em torno disso. Tem uma bibliografia extensa, em particular os livros de Langacker sobre o modelo padrão, o livro do Chris Quigg, que explicam em detalhes, de maneira muito mais rica e profunda, tudo isso que eu falei aqui. Espero que tenham aproveitado, que tenham entendido um pouco do que é essa teoria e bom proveito e obrigado pela atenção de todos vocês.